Papa amaldiçoa o Brasil. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Para nós não é nenhuma novidade esse Papa soltar mais uma carniça, não é? Mais uma declaração miserável, porque a gente já fez alguns vídeos sobre ele, dizendo que ele é um braço a favor aí, um tentáculo a favor da nova ordem mundial. É um Papa totalmente caído em seus valores, em sua moral. É um homem nefasto, é um homem perigoso, que se ele não é uma das bestas do anticristo, ele é um degrau muito bem aprumado para o anticristo pisar. Não é? Esse Papa Francisco é um Papa que ele já é reconhecido como um falsário até pela própria Igreja Católica, não é? Então tem um líder muito idôneo, eu acho que ele é um arcebispo Viganor, que se você puder, eu sigo um canal que atualiza as falas do arcebispo Viganor, ele que dá a ideia de quem é esse Papa mesmo, porque ele está lá dentro, não é? Então eu sigo um canal chamado Monte Carmelo, que é muito interessante, que fala quem é esse Papa, esse endemoniado aí. Então ele dá uma declaração, não é? Um padre brasileiro da Paraíba foi pedir oração para ele, ele disse para o Brasil não tem salvação, porque é muita cachaça e pouca oração. Não é? Então veja só, primeiro lugar, a palavra, o que é que a palavra diz? A boca fala do que o coração está cheio. Ele não falou isso numa entrevista, no momento em que ele estava esperando uma palavra dessa, um pedido de oração. Ele estava no meio da rua, ele falou isso de bate-pronto. A boca fala do que o coração está cheio. Ele já tem dentro de si, no seu coração miserável, uma animosidade contra a nossa nação. Não é? É um homem que tem raiva da nossa nação, porque nossa nação está numa contracultura. Quando o mundo está caindo, nós estamos vivendo um tempo bom no Brasil, diferente de muitas nações que estão quebrando. Então ele tem raiva porque ele é o seguidor, não é? Ele é um lacaio da nova ordem mundial, esse Papa aí. Não é? É um homem assim muito usado e teleguiado pelo demônio. Então este Papa aí, ele declarou o seguinte, que o Brasil não tem salvação, ou seja, liberou uma palavra de maldição para o Brasil. O Brasil não tem salvação porque tem muita cachaça e pouca oração. Vamos entender aqui essa declaração que foi verdadeira. Ele falou com verdade no coração, porque ele falou de bate-pronto no meio da rua. Ele não parou para pensar, ele simplesmente respondeu, não é, com uma precisão incrível. Então essa neurolinguística é bom a gente entender aí, não é? O que Jesus falou, que a boca fala o que o coração está cheio. Ele simplesmente fluiu, ele gofou, ele vomitou, não é? Essa carniça do coração dele. Então, ele disse que para o Brasil não tem salvação. Primeiro, ele não tem essa autoridade, porque Yeshua HaMashiach significa Jeová que salva pelo ungido. Então, Jesus que tem autorização para dizer quem tem salvação e quem não tem salvação. E ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, seja salvo. Jesus que tem autoridade para determinar quem tem salvação e quem não tem. Mesmo que ele fosse um Papa digno, que ele não é, ele não teria essa autoridade de salvação. Então, a palavra do Senhor diz que maldição sem causa não tem pouso. Ele pode vomitar as carniças, as maldições dele como for, mas não pega no Brasil, porque o Brasil é um país abençoado, é o país do avivamento, é um país próspero, é um país tremendo, não é? Então eu fiz um vídeo anterior que eu recomendo que você veja, que eu discordo da Débora G. Barbosa, que ela fala que o Lula será eleito em 2022. Geopoliticamente ela tem muito entendimento, conhecimento para fazer essa afirmação, e eu respeito e admiro a Débora G. Barbosa e a sigo, mas eu discordo nesse ponto porque ela tem muito conhecimento geopolítico, mas não tem muito conhecimento geoprofético, nem está convivendo aqui no Brasil e nem conhece as profecias que debruçam sobre o Brasil, né? As antigas profecias que estão se cumprindo. Então, nesse sentido, ela fica um pouco por fora, né? E esse Papa liberou essa palavra, dizendo que o Brasil não tem salvação. Então, soltou essa palavra no mundo espiritual, que só vai repercutir contra ele, porque a maldição bate e volta para ele, não é? Então, o que ele plantou, colheu. Né? O que ele planta vai colher, o princípio da palavra, Gálatas 6:7. O que o homem plantar, isso ele colherá. Ele vai prestar conta dessa palavra maldita que ele trouxe para a nação. Só que nós, analisando o restante da frase dele, que o Brasil tem muita cachaça e pouca oração. Nisso ele falou a verdade.
realmente o Brasil tem muita cachaça. É verdade. Agora, ele dizer que tem pouca oração, ele também não tem autoridade para falar isso, para julgar. Porque o conceito de oração que ele tem não é o conceito de oração que quem conhece a palavra tem. Então eu digo que o Brasil tem oração e tem muita oração. Agora, não no perfil de oração, de reza, de repetição, de formalidade, não é? E de tão somente religiosidade que a Igreja Católica já tem há muitos anos, não é? E muitos padres e donos vêm reclamando dessa repetição que o Papa julga que é oração. A palavra do Senhor diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Não é? Não essa oração que o Papa se refere, mas a oração verdadeira. Se você quer saber como é que está o Papa e como é que está a atual conjuntura da Igreja Católica, a Bíblia fala, leia a carta de Jesus Cristo a Tiatira. Tiatira é a Igreja Católica hoje, quebrada, doente, em cima de uma cama, não é? E o Papa é esse fator doentio maior da Igreja Católica hoje. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nessas palavras que ele falou de coração, mas que elas não vão ter poder porque o Brasil é blindado pelo sangue de Jesus. É nisso que eu creio, não é? O vídeo mais visto nesse canal é sobre profecias abençoadas sobre o Brasil que o Senhor falou a minha vida. Então, eu negaria se eu apoiasse a carniça que esse Papa falou. Então, ele disse que o Brasil não tem salvação porque tem muita cachaça, verdade, e pouco oração, mentira. Não é? Então, eu finalizo esse vídeo declarando aqui um ditado conhecido que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Eu não diria apenas que Deus é brasileiro, mas eu fico com a palavra de Deus no Cântico de Moisés, no capítulo 15 de Apocalipse, que diz que Jesus é o Rei das Nações. O Papa pode ser argentino, mas Jesus é o Rei das Nações e a última palavra é dele. E ele tem uma promessa, uma profecia, arabaxanda, cantarás. Ele tem uma profecia para o Brasil. Eu creio no mover de Deus sobre o Brasil. Eu creio que o Brasil tem muita salvação, tem muito avivamento. Eu profetizo ao contrário dessas mazelas liberadas por esse Papa. Eu profetizo em nome de Jesus que os dias de governo dele estão contados, os dias dele estão contados na palma da mão de Deus, porque ele afrontou o Deus da salvação. E ninguém afronta o Deus da salvação e fica impune. O Brasil tem salvação e o Brasil tem oração sim. E o Brasil tem mais orações que sobrepujam essa questão da cachaça. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a Bíblia diz que sempre a luz prevalece nas trevas. João 1,5. E as trevas não podem prevalecer sobre a luz. Por isso eu abençoo o Brasil e desfaço essa palavra de maldição em nome de Jesus. Shalom.